Oi, gente. Bom dia. Eu sou Regina Oliveira. E eu sou Hugo Silva. E nós estamos aqui hoje para conversarmos sobre missão de vida. E o que é essa coisa, né, tão falada, essa tal missão de vida? Então, a gente quer levar vocês a um movimento de reflexão. Porque quanto mais a gente vai se descobrindo, a gente vai entendendo o que são essas questões, essas frases de efeitos que são colocados, né, pela sociedade, para que a gente comece a entrar no movimento de julgamento, de auto-julgamento, de possibilidades, de não possibilidades. Então a gente precisa aprender a transformar a forma que a gente pensa, a forma que a gente analisa cada coisa que se apresenta. Então, quando a gente está falando de missão de vida, outros vão falar de propósito de vida, parece ser aquela coisa tão grandiosa, tão imensa, né? Que vai levar a gente a algum lugar, que a gente tem que ir até o encontro disso. De uma certa forma, sim, a gente tem que ir até o encontro. A questão que a gente vai pensar hoje é que vão dizer alguns que missão de vida é dar sentido à vida. E quando a gente está falando dar sentido à vida, a gente está falando de direção, sentido. Que direção tomar? Para onde eu vou? Aonde está? Então, a gente convida vocês hoje a falarmos sobre isso, né? Sobre qual é o sentido da tua vida. Que sentido você está dando? Para onde você está caminhando? Para onde você está se orientando? Enquanto destino, enquanto jornada, enquanto caminho. Então, esse é o nosso convite. A gente vai encontrá-la? A gente vai entendê-la? Ou a gente vai reconhecê-la? Então, vamos pensando aí, você que está assistindo, você acredita que precisa encontrar sua missão de vida? Entender a sua missão de vida? Ou reconhecer a sua missão de vida? Como é que a gente vai analisar? Que caminho nós precisamos fazer para entender isso? Ok? Então, a jornada humana, ela é muito complexa. A gente precisa entender que nós somos pessoas singulares. Cada um tem uma forma de ser, cada um traz a história de sua família, né? Cada um traz a sua jornada. E a sua jornada, ela é pessoal. Então a gente não pode dizer, olha gente, a gente vai dar aqui a fórmula para que você saiba, né, como chegar, como encontrar, que são as questões que a gente está levantando aí no meio do caminho, certo? A tua missão de vida. Não tem protocolo. Porque cada pessoa é singular. Cada pessoa tem uma história. Então, existe um meio? Sim. E é um meio comum? Sim. E ele é simples? É. Mas para que eu possa enxergá-lo, não é fácil. Porque eu preciso compreender tantas e tantas coisas que a gente vem repetindo live a live para deixar as fichas de vocês caírem e vocês em casa, nos seus processos pessoais, poderem entender. Então, todos nós trazemos toda uma campanha de informações genéticas, morfogenéticas, certo? De história de vida intrauterina, né? Da nossa história de infância até a nossa história reatualizada aos dias de hoje. E isso é singular. Ninguém passou pela mesma coisa, né? Nem um filho, né, de uma mãe e de um pai, irmãos, pode ter o mesmo caminho. Por quê? Porque, veja bem, se a gente já falou em outros vídeos que tudo significa significado, qual foi o significado que aquele irmão deu e aquele outro irmão deu? Como foi que cada um percebeu? É diferente. E isso vai interferir como eu vou olhar para essa tal missão de vida. Então, vamos partir desse princípio. Precisamos limpar nossas mentes, não é isso? Com certeza, né? Tem uma palavra, né, que você colocou aí, que ela é perfeita para a gente entender, é a questão da simplicidade, né? Eu tinha um sensei que dizia que fazer o simples é muito complicado para o ser humano. Isso. Quanto mais simples, mais difícil para a gente fazer. A gente busca o mais complicado, né? E por que a gente busca o mais complicado? Porque a gente tem 5% de consciência, né, para dar um número, e 95% de inconsciência, ou seja, daquilo que nós não acessamos. E nesse plano de fundo está o quê? As nossas crenças, né, o nosso histórico sistêmico,
né? O que é que papai entendia sobre missão de vida, que mamãe, né? Se foi facultado a algum deles alcançar esse lugar, ou se eles se engolfaram na vida trabalhando ou mantendo a sobrevivência, né? Então, todo esse processo são ideias que são enraizadas, né? Que são instintivas. A gente falou na live sobre ansiedade, sobre como é que funciona, né, esse processo instintivo do cérebro reptiliano, né, de sobreviver, de procriar, de etc. Isso tá da gente e leva a gente a buscar comportamentos que não nos permitem alcançar o máximo do que a gente poderia. Que seria o mais simples. Isso. Então, nós estamos numa sociedade que faz com que as coisas aparentem ser complicadas para que a gente se perca. São as distrações, né? E o que a gente precisa entender é que certas respostas, tantas respostas que procuramos, está dentro de nós. Mas se essa lente, esse olhar da gente não tiver limpo, consequentemente, eu não vou poder ver. Ela pode se pôr na minha frente e eu não vou conseguir ver. Então a gente precisa lembrar sempre, sempre. Essa é uma estratégia antes de olhar para qualquer coisa, que as nossas profecias são autorrealizáveis. Que mais cedo ou mais tarde elas vão acontecer. A questão é que geralmente elas estão associadas a crenças limitantes. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que vai chegar um momento que eu vou fazer a coisa dar errada, porque é assim que eu acredito. Porque é assim que eu acredito que eu posso sobreviver. Só que quando nós estamos falando de missão de vida, a gente está falando, gente, de viver e não de sobreviver. E nós somos muito bem treinados pelo instinto da natureza, né? Bem, pelo instinto humano. Porque pelo instinto da natureza não é bem assim que as coisas funcionam. Depois vocês vão entender que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas nós fomos treinados a sobreviver. Mas para eu encontrar aquilo que dá sentido, que foi como a gente começou, direção à minha vida, eu preciso entender que eu preciso viver. E quem vive, o vivente, ele é ousado, ele se arrisca. O sobrevivente, ele fica na zona de conforto. Ele vai para dentro da caverna e ele fica lá dentro com essas lentes sujas, obscuras, que dizem para ele, é melhor aqui. Fica quietinho que é mais seguro. Olha, aqui dentro da caverna não tem luz, mas é mais quentinho. Mas lá fora tem sol. Mas lá fora tem vida. Lá fora tem encantamento. Não. É melhor ficar aqui. Então, tudo isso vai depender como eu vou interpretar o meu movimento de vida e sobrevivência. E entender quando os meus 95% do inconsciente está gritando pela minha sobrevivência e eu vou desenvolver os meus 5% da consciência para olhar e dizer, epa, ó eu caindo nas armadilhas, epa, ó eu caindo em estratégias de autossabotagem e de boicote. Que na verdade, isso, os Cross, eu lembrei desse filme, desse desenho animado, muito legal. Esse desenho animado fala disso, daquela filhinha, a ovelha negra, que todos os dias quer ficar do lado de fora da caverna e que os pais, principalmente o pai, tem muito medo, né, do que é que tem lá fora. Então, se em cada família não existir aqueles que vão assistir lives feito essa e vai dizer, eita pô, posso fazer diferente? A gente vai continuar dentro da caverna, né? Fora esse desenho, tem assim, na última leva de desenhos da Disney e da Pixar, né, que são sempre ilustrativos desse desejo humano, né? Tem a própria Moana. Moana é isso, né? Exato. Moana traz com todo amor o resgate da ancestralidade saudável. Olha que legal, né? Então, a gente está falando que a gente tem uma memória sistêmica que pode nos atrapalhar, emaranhar e que vai, nessa grande maioria, vai botar a gente no sentido de instinto e de sobrevivência. Mas pegando a Moana, quem não assistiu esse filme, assista porque é lindo. Ela se alimenta da experiência e do sentido da avó, que traz toda a força ancestral dos aventureiros do sistema. Então, ela não fica para se realizar. Porém, existiu um momento onde todos os navios foram escondidos numa caverna, que é o símbolo, né, do lugar onde a gente se sente protegido. Então, tá ali escondido porque foi construída uma crença de um perigo além mar.
Então, a partir do momento que alguém tem coragem de tomar rédea e tomar rumo além de, consequentemente, vai mudar toda uma história, que foi o que aconteceu, a mudança da história da ilha, né? E o resgate da vida de novo, porque o símbolo ali é morte e vida. Aquela montanha que estava morta e volta a ficar viva quando é entregue o coração. Então, a gente vai falar disso mais adiante, sobre a importância de olhar para a vida e não para a sobrevida com o coração. Se eu olhar com o inconsciente e com esse percentual tão alto, com tantas crenças que me limitam, consequentemente, eu vou para a caverna. Mas o convite é, na hora que eu falo missão de vida, sentido para a vida, é eu dizer, opa, além da caverna tem algo mais. Tem algo mais que é bom, que é ruim, que dói, mas está tudo certo, tudo faz parte desse processo. Então vamos pensar aí, né? Como vocês já reagiram tantas vezes inconscientemente, já estava no caminho dessa missão, já estava em direção, mas infelizmente por algum estalo recuou. O que é que aconteceu? Então, falando sobre missão de vida, né? E tentando já lembrar aquela pegada, se é descobrir, entender ou reconhecer a minha missão, muitas vezes a gente está indo de canto em canto e pode estar no seu lugar de encontro ou não, mas está numa coisa nova, né? Começa uma coisa nova e toda essa coisa nova vai trazer toda, né, uma empolgação, toda uma energia, E ok. Então, eu comecei um novo trabalho, comecei um novo estudo, conheci uma pessoa legal, comecei um novo relacionamento e isso me parece que me apaixonei, na verdade, eu tô apaixonado. E no começo você fica empolgado, né, namorado, apaixonado com aquilo ali, né? E depois de um tempo, de alguns meses, uns 3 meses, umas 7 semanas, sei lá, aí você começa a declinar disso aí, né? E o que acontece nessa hora? Nessa hora acontece o nosso processo de limitação das nossas crenças, né? Depois que a energia que a gente tinha do começo do fenômeno, que para tudo sempre é apaixonante, como falou, né? Começa a ceder, todo o protocolo que já estava ali, né? E a gente já falou sobre esses protocolos, começa a atuar. Então, não, eu acho que não é tão bem assim, não. Estão me julgando demais, estão me diminuindo demais. Não, eu não tô... Ainda não me achei o que eu queria. E aí eu começo a fazer faculdades, ó. Comecei um curso, deixei um curso, comecei um curso, deixei um curso. E a pergunta, e se não for isso? E se isso não me der dinheiro? Né? E se eu morrer de fome? Eita, aí volta lá aquele processo lá do cérebro mais antigo. E agora? Vou morrer? Eita, não pode, né? Então, são essas crenças que estão bem vinculadas lá, com um imprint bem profundo, que começam a atuar e impedir você de olhar, ou de sentir, ou de se colocar e viver com plenitude aquilo que você poderia, né? E isso vai se repetir, enquanto você não olhar para isso. Então, assim, presta bem atenção para que vocês fiquem bem configurados na cabeça. Quantas vezes isso aconteceu com vocês? Então, os estudos mostram que são 7 semanas para eu subir apaixonado em uma situação e depois das 7 semanas começar a declinar. Aonde foi que quando eu cheguei aqui em cima, eu entrei em contato com uma crença limitante? Vamos entender, porque se vocês começarem a analisar isso, vocês vão ver que as coisas estão se repetindo, mas também o algo maior está nos impulsionando. Ele está dizendo, olha, se apaixona por isso. A gente vai e se apaixona, mas aí a gente se distrai. Aí lá vai a gente para a crença limitante. Então, muitas vezes no processo de vida, a gente já deu de cara com essa missão. O caminho estava ali. Tinham 5 caminhos e aquele caminho brilhou, que era o caminho do sentido, que a gente precisava tomar a direção. Porém, a partir do momento que eu começo a sair na mobilização hormonal, que começa a diminuir toda aquela paixão por aquilo, que começa a atuar o sistema, eu começo a questionar se é aquilo ou não. Poderia ser que ali, claro, não vai ser o final de tudo, né? Não seria o final da jornada, mas seria o passo da jornada em direção à tua missão de vida. E você se desviou mais uma vez, e depois mais uma vez, com autossabotagem, com desculpa, né? Tirando suas responsabilidades,
colocando a responsabilidade nos outros, né? Por falta de coragem, por falta de tomar a vontade real e dizer, então, eu gosto disso, e é com isso que eu vou, né? E é esse movimento que a gente quer que vocês fiquem atentos. Também é aquela história da falta de maturidade emocional mesmo, né? Sim, e essa maturidade emocional que a gente fala, que só chega com o adulto, mas com o adulto real, não o adulto que a gente fala ser adulto, né? Então a gente precisa entender que existe sim, que já se colocou na vida da gente, desde que a gente nasceu, o caminhozinho, o sentido e a direção para que a gente realize algo que é muito maior do que para nós. E vocês vão entender isso na jornada aqui dessa conversa, ok? Então, primeira coisa, pensa e traz aí essa informação. Onde foi tantas vezes que num relacionamento, num trabalho, em alguma coisa eu estava fazendo, eu apaixonei, achei que era. Ah, a minha mãe disse uma frase, né? O povo que gosta do xamanismo, que tambor é esse? Pra que esse incenso? Bastou uma frase. Você começa a desencantar por aquilo que já podia ser o teu caminho, a tua direção. Então, bora entender isso, que a gente precisa, para ir em caminho, em direção a essa missão de vida, a gente precisa largar das ilusões. Olha, já que vocês, como bons representantes da raça humana, têm dificuldade de fazer o simples, eu vou falar uma coisa bem complicada e de repente vai funcionar. Olha, todo mundo precisa encontrar a missão de vida, mas se procurar não acha. E aí? Você não procura a missão de vida. Você limpa seus olhos. Você procura a si mesmo, limpando seus olhos. Se você estiver pronto, ou seja, se você olha para aquilo que te impede de ser você mesmo, e também não é a busca de si mesmo, do tipo, eu vou passar minha vida olhando o espelho e, sei lá, na biblioteca de Alexandria. Não. É um olhar para o que te impede de se expressar. Né? É o olhar, é o trabalho pessoal, é o trabalho sistêmico, né? É ousar olhar para o que te impede de ser você. E nessa hora que eu olho para essas crenças, que eu olho para essas dores sistêmicas, para esse processo que está entranhado no meu corpo, né? E que é um processo de sobrevivência, quem já falou sobre isso, inclusive, eu posso me preparar para receber a minha missão, que no final das contas é ver o que está na minha cara, basicamente, né? E aí eu posso estar no presente, eu não vou estar num processo ansioso, né? Eu não vou ser o eterno buscador, não. Nós precisamos ser encontradores. Exatamente. Mas encontradores, né? De nós mesmos. Todas as respostas estão dentro de nós. Então, eu só posso entender isso se eu começar a perceber o quanto eu já estou pronto. Eu não irei ficar pronto. Eu irei lapidar. Eu irei abrir possibilidades, abrir o coração para que haja uma expansão e eu me sinta pertencente. Não o diferente. Porque o diferente sempre vai achar dificuldades, sempre vai achar que não está se encaixando. Não, até porque você é a pecinha que não existe igual a nenhuma outra. Dessa grande engrenagem que eu falo tanto para vocês, da engrenagem do mundo, cada um é peça única. E para se encaixar ali, tem que se achar diferente, tem que se perceber diferente e aceitar essa diferença. E se aceitar e perceber, e com as lentes limpas, onde eu posso entender, epa, isso está me contaminando, epa, isso está me distraindo, eu posso dizer, quer saber? Eu gosto disso. Isso eu faço bem. As pessoas falam que eu faço bem isso. Dizem que eu falo bem, dizem que eu aconselho bem, dizem que eu canto bem. Deus me livre de ser cantor. Olha, uma cantora e um cantor não vai viver nesse país. Então, a gente precisa entender que a missão de vida está diretamente associada com o nosso maior dom. E qual é o nosso maior dom? Aquilo que a gente faz bem e com gosto. Pode ser que seja fazer bolos, então vamos fazer bolos incríveis, porque existe uma magia no cozinhar. Quantas pessoas declaram seu amor num jantar? Quantas pessoas ficam felizes quando comem aquela torta deliciosa que lembra a vovó? Cada um tem o seu processo, mas se eu ficar tentando me enquadrar nas 3 profissões básicas,
né, da história social mais recente, que é engenharia, medicina e direito, eu não vou me realizar. Vai ter sim aqueles que têm a sua obrigação do olhar para o direito, porque o próprio sistema, a gente, numa live sobre profissão, a gente pode falar sobre isso, te impulsiona para uma profissão. E aí você vai se dispor àquela profissão. E aquela profissão tem um leque de formas de eu servir a ela. E eu vou ver a que me deixa mais feliz e vou servir. Mas todos têm um papel e uma função. E isso é lindo. Então, isso é missão de vida. Pode ser que você ser babá, né? Como eu falei aqui algumas vezes sobre a Gugu, né? A minha Augusta que trabalhou na minha casa, ela se realizava fazendo aquilo. E ela me fazia a pessoa mais feliz do mundo. E ela fazia a minha mãe feliz, minha avó feliz, minhas tias felizes, os filhos dela felizes. Então, isso era um dom. E era a missão de vida dela. Ela se encontrava nessa oferta, nisso que ela tinha a dar. Então, quando a gente fala que é simples, é porque é simples. É simples porque é o que está ali. Mas pode não agradar a família. Mas pode não agradar o todo. Mas vai agradar a você. Vai lhe dar o formato que você precisa para se encaixar, sendo aquela pecinha no algo maior. E aí tá ok. Mas aí vão vir questões, sim. Mas se isso não pagar as minhas contas? E aí vem o medinho da sobrevivência que vai te puxar para trás de novo. Mas se você para e faz, ok. Mas tudo que se faz com amor nos torna próspero. Se você traz esse novo pensamento, consequentemente, você vai dizer, então, tem pessoas que vão prosperar com isso. Porque tem pessoas que prosperam com tudo. Com tudo. Com as coisas mais esquisitas que você possa imaginar. E estão ali. E você diz, como assim? Onde uma cliente disse pra mim assim, eu queria muito que esse meu irmão tivesse feito uma faculdade. Ainda fico nessa expectativa dele fazer uma faculdade. Mas assim, o cara é bom no que faz. Ele é um danado, né? Ele conseguiu, fazendo o que ele tem no dom, que é nas mãos, ele é cabeleireiro, né? Tem um grande salão de beleza aqui, onde ele foi aprendendo cada vez mais. Hoje ele tem profissionais trabalhando para ele, certo? Vê que legal, é um cara jovem de 30 anos, certo? E aí ela falando, né, mas que achava que ainda tinha que ter a faculdade. E aí eu fiz, então, quem ganha mais? Tu que tem uma faculdade, trabalhando para o Estado, ou é ele com o salão dele? Oxe, ele ganha muito mais do que eu. E Regina, ele é muito feliz. Cada cabelo que ele faz, ele fica encantado. E aí eu lembrei para ela, de aqui em Recife nós temos o Edilson Cabeleireiro, e ele tem 4 salões, 4 lojas, e ele vive disso, e vive feliz. Ele agora deu recentemente uma entrevista para o jornal e ele disse, não, os meus cabeleireiros, a minha equipe está em casa, porque a gente pode bancá-los em casa até que seja o momento de voltar e ninguém correr risco. Isso é sucesso, isso é missão de vida. Então, não tem isso. Isso é alinhamento. Alinhamento, estar alinhado com o seu propósito, com o seu dom, com o que você gosta. Então, a pergunta agora para vocês é, o que é que você gosta? Você se conhece? Ou você questiona que você gosta porque não pode gostar? Porque ser artesão, eu não posso ser artesão. Eu não posso. Eu não posso ser uma pessoa que... Como é que eu vou ajudar os outros? Como eu posso ajudar os outros se eu não me ajudo? Então, gente, o caminho inicial é para dentro. E dentro eu vou encontrar esse movimento para fora. Mas eu tenho que entender o que me limita. Eu tenho que entender quais são os movimentos de boicote, aonde eu vou ser puxado e vou voltar. E aí eu corro o risco de fazer 60, 70, 80 anos, morrer. E não ter ido para o meu caminho, porque não tive a coragem de ousar para dentro. A coragem de fazer por mim, para mim. Que é o que a gente falou na live de autoestima e autoimagem. Primeiro eu olho para mim. E quando eu olho para mim, eu não vou olhar para mim pelo ter. Eu vou olhar pelo ser. E quando eu encontrar os meus brilhos, né? Os meus cristais, automaticamente, quando eu acho essa essência, eu estou no caminho. E eu estou em condução, passo a passo, lentamente, não vou para o sucesso de uma hora para outra, mas o que é esse sucesso? Né? O que é essa análise de sucesso? Qual foi a informação que chegou para você? Como é que você percebe esse sucesso? Porque no final das contas,
esse descortinar de uma missão é muito mais fazer uma mudança mental na frequência para poder ver o que já está à sua frente, né? Aí nessa hora, né, dá para você tentar pensar, né, e ser honesto consigo e pensar, olha, o que é que eu faço que flui muito bem? Que área da minha vida que flui muito bem? E quando eu digo área da minha vida, eu não estou só falando profissão estrito senso, mas vamos lá. Trabalho. As pessoas gostam do que eu falo, as pessoas gostam quando eu canto, as pessoas gostam quando eu desenho, quando eu pinto, as pessoas gostam, me chamam para ajeitar o computador porque é rápido, porque eu sei explicar bem, né? Quando eu cozinho, etc. Algo flui, né? Mesmo que você não estimule tanto, nem queira às vezes, né? Mas você pode perceber e ter uma resposta disso pelos elogios que recebe. É uma forma, é a história do feedback. Às vezes você recebe um feedback mesmo que não está esperando, né? Então, vale a pena perceber a área que você também não flui, né? Enfim, aumentar a tua consciência, né? E o que é que você tá sustentando nesse não fluir, né? Que padrão você sustenta para você não fluir, né? Que conexão você tem com isso aí? É uma honestidade da percepção. É ser verdadeiro consigo. É poder olhar. Se aqui eu travo, é porque tem algo mais ali que eu poderia tomar, mas algo sistêmico, algum trauma, alguma memória diz não é seguro. Mas não significa que não seja. Pode ser que esteja ali também o teu caminho da tua missão. Então, a gente tem que ter coragem de ousar, gente. A gente tem que ter coragem de expandir a nossa percepção. E aí eu gosto muito de dizer que fora a terapia, você tem os caminhos xamânicos bem conduzidos, que você vai trabalhar esse inconsciente e vai chegar... Expandir a consciência. Expandir essa consciência, e tem vários métodos de expandir essa consciência, e você vai entrar em contato com informações que você nem tinha ideia. Então, parou e analisa. O que é que eu fluo? O que é que eu fluo bem? O que é que as pessoas gostam? É um caminho e uma possibilidade. O que é que eu não estou fluindo? O que é que toda vez que eu ando, trava? Pera, o que é que está travando isso? Faz uma análise. Tem coragem. Quando você juntar essas possibilidades, você vai ver que diante de você, antes do que você imagina, tem uma estrada linda aberta. E que você vai caminhar de forma infinita. E que você vai caminhar, como a gente falou semana passada, saboreando cada passo, cada coisa que está ao redor. E isso vai agregando a você e, consequentemente, você vai se satisfazendo. E aquela paixão que a gente falou das 7 semanas, aquela alegria, vai se retroalimentando. E você vai soltando as crenças negativas e vai se agarrando às novas informações positivas. Então, tem que passar das 7 semanas. Tem que ir além. Tem que dizer, pera, mas tem alguma informação maior aí e eu vou adiante. Então, faz esse caminho, começa a abrir. Quando terminar a live, quando tiver um momentinho, para e escreve. Quais foram os caminhos que eu comecei, que eu estava morrendo de tesão, era super empolgante, parei. Esse aqui é parecido com qual? Eita, com aquele outro. Que com aquele outro também. Pera, então diante disso, o que é que eu penso que minha mãe fala? O que é que meu pai fala? O que é que eu fico na sensação de sobreviver, não sobreviver, ter dinheiro, não ter dinheiro, é seguro, não é seguro? Faz toda uma análise. Quando você olhar para isso, você vai ver que sempre teve à tua disposição o caminho. O caminho que podia já ter sido desperto, mas o que é que aconteceu? Você não estava pronto. Ok. Vai começar a se aprontar agora. E tá tudo bem. Tem uma coisa, viu, gente? Isso é um processo. E que é para se dar de forma natural. É aquele belo dia que você vai acordar e você já não era mais aquilo que foi dormir. Porque teve um grande processo anterior. E essa mudança de dentro para fora, isso é natural. Isso ocorre, né? Isso é tranquilo. Né? Isso entra na sua história. Então a gente precisa adentrar o nosso inconsciente, né? A gente precisa entender isso para poder transpor essas crenças limitantes ou reconfigurá-las, né? E para isso existem várias técnicas, né? Você pode usar o EFT, a Regina
é uma practitioner, né, do EFT, né, trabalha com isso, né, o EMDR, né, o movimento dos olhos e tal, as constelações, né, as terapias, né, mais tradicionalistas, né. O importante é que você alcance esse processo, tanto emocional quanto cognitivo, para juntar essas forças para transpor, né, essa barreira. E isso vai ter que ser com disciplina mesmo. Né? E assim, é muito importante que vocês entendam que não adianta fazer um EFT, não adianta fazer terapia a vida inteira, não adianta. Se você não tiver decidido, o que eu brinco sempre falando, mas que é sério, orar e vigiar, se você não pega aquela informação e aprofunda, nenhum processo vai ser interessante. Nenhum. Porque não vai te levar além. Você vai andar 7 semanas e vai cair de novo na armadilha. Então, o aprofundamento, ele é até a nossa morte. Agora, Tarry, então quer dizer que a gente tem que ficar a vida inteira fazendo o processo? Não, gente. Essas lives, a gente tenta fazer ela bem clara, passo a passo, mastigado, para que você possa em casa também parar e olhar. Agora, quando a gente não está dando conta, né, a gente tem que ter humildade e tem que ir a um profissional sério e dizer, olha, me ajuda aqui, porque pode ser muito mais rápido, pode ser mais rápido. E eu também não posso, outra coisa que eu acho importante, me trancar em casa, certo? Ou em casa, ou em estúdios, ou sair seguindo uma pessoa como guru. O seu guru é você. É você. É o que eu falo nos meus trabalhos xamânicos. Se apagele. É um processo de autocura. Eu posso guiar, mas você faz a autocura. Não pode vir de fora para dentro. Esse processo de direção e caminho, né, para a tua jornada, como eu falei, é único, é singular. Não vai ter protocolo. Eu até posso te ajudar a criar um protocolo como terapeuta, mas eu não posso realizar o teu protocolo. Você está ali comigo, você tem a vivência do dia a dia com você, com os seus familiares, com suas histórias. Numa sessão de 45 minutos, meia hora, você não vai contar tudo e tudo vai se resolver. Não, isso não acontece nem dessa 20 forma. Sessões. O processo ele tem que ser junto, né? Tem a ferramenta boa, mas tem que você manter. Né, como a fisioterapia, você pode ter o melhor fisioterapeuta, pode ter as melhores máquinas, mas se você não manter e quando acabar fazendo na sua casa aquele movimentozinho e tal, você não vai ter o resultado, ou vai ter um resultado passageiro que vai te frustrar de novo, né? Então, a gente precisa lembrar que a felicidade, essa felicidade falada, ela já está dentro de nós. Ela é o nosso respirar, é o nosso caminhar. Você hoje está aqui, não está no hospital. Se a gente olhar, na verdade, a gente tem o porquê ser feliz. A gente é que complica, porque a gente tá na outra live, né? A gente quer mais, a gente quer além, a gente quer o que os outros dizem que a gente deve querer. Mas não, se o que eu quero é o sentido da minha vida, a direção, e isso está diretamente ligado à possibilidade de eu viver momentos de felicidades, consequentemente, eu tenho que olhar para mim, para dentro. É um caminho para o interior, né? E buscar, a gente precisa entender que se a gente não olhar dessa forma, a gente vai ficar buscando as nossas crenças de uma forma eterna. E isso é eterno. Porque eu, como terapeuta, uma pessoa da idade que já tenho, eu vejo que de vez em quando eu tô caindo nas armadilhas. Agora, claro que vai ser um pouco diferente de outras pessoas que não se trabalharam, porque em 2, 3 segundos, né, 1 minuto, 3, eu já tô dizendo assim, epa, parou, Regina. E aí eu converso com a minha criança, digo, vem cá pro meu colo, mas a adulta sou eu, e eu como adulta, te tomo, te cuido e te guio. Vamos junto comigo, mas não me dominando, nem me colocando no módulo sobrevivência. Vamos para o módulo vida. E eu tomo essa vida, e eu tomo essas rédeas. Então, isso é bem importante para a gente fazer. Bom, então quando a gente se coloca nessa atitude de alinhamento com a missão de vida, e olha que entenda onde eu estou colocando, né? Eu não estou falando de lá, então. Eu estou falando daqui e agora. Quando eu me coloco numa atitude de alinhamento com a minha missão de vida,
né? Então eu posso fazer as coisas com mais amor, com mais propósito, com mais encontro, né? E várias vezes eu tenho certeza que você já entrou nesse caminho, se sentiu alinhado e por alguma coisa retrocedeu, desencantou, né? E o que foi que te desviou, te distraiu, te desencantou? Era superficial, pode ter certeza, né? Não tem como a gente mudar traumas do passado, não tem como a gente ir no lá e então e alterar isso aí, né? Mas quando a gente treina, quando a gente amadurece, quando a gente busca esse estado adulto, e veja todas as palavras que eu estou colocando, são palavras dinâmicas, é atitude, é estado, então é um compromisso, né? A gente consegue fazer com que a nossa mente se reposicione. A nossa mente, ela tem uma capacidade maravilhosa que chama-se neuroplasticidade. Se eu estiver mantendo um fluxo, ela vai por ali. Então, se eu vou treinar aquilo ali, né, eu vou exercitar aquilo ali, meu cérebro ele vai criar uma forma de manter aquele padrão gravado, protocolado, e vai ser sempre mais fácil. Ele vai se ajustar para isso, né? Então, a gente precisa, para a gente se tornar mais real, né, passar a usar mais e sempre mais essas novas leituras, né, mais maduras, e menos esses protocolos mais anteriores. A gente tem que conhecer para poder agradecer e desapegar. Entender, gente, né? Como diz uma fábula de um mestre que dá um papelzinho, né, para um dos seus discípulos e diz a ele: toda vez que tiver uma situação muito difícil ou uma situação muito fácil, muito boa, uma coisa muito boa, uma coisa muito ruim, abra esse papel e leia. E o discípulo sai andando e quando ele abre no momento muito difícil, está lá: isso vai passar, né? Porque tudo passa, né? E aí vai mais adiante, tudo tá dando certo, que coisa massa. Ele abre o papelzinho e tá lá no papelzinho: mas isso também vai passar, porque tudo passa. Então a gente precisa entender que as coisas boas e as coisas ruins fazem parte do movimento da adversidade que nos põe em crescimento. Se eu começar a me apegar a uma dificuldade, eu travo. E na hora que eu olho para a adversidade, caminho com a adversidade, aprendo com ela e vou-me embora, lá na frente, essa adversidade começou a se tornar positiva, porque ela já me deu uma dica como lidar com algo mais ali, olha, e aí eu já consigo entender e não fazer o mesmo movimento. Então, um dos passos e do segredo é não se apegar a nada. É fazer um movimento de caminhada, olhando e saboreando tudo. O que é bom, o que é ruim, o que para mim é feio, para o outro é belo, né? E caminhar, né, no sentido da compreensão que a missão de vida, o sentido, a direção de vida é um caminho de uma única coisa: aprendizado. Enquanto eu não tomar essa ideia na minha cabeça, enquanto eu achar que a minha missão de vida é a felicidade, é o sonho, é o sucesso, que pode ter tudo isso sim, né? Eu vou ficar buscando ilusões. Mas na hora que eu entender, eita, o caminho, a missão, a direção de vida é quando eu aprendo a cada dia, saboreando cada coisa, com seu tom, com seu gosto. Um gosto é amargo e o outro é mais sutil. Eu vou olhando e vou dizendo: estou aprendendo, estou crescendo, estou amadurecendo, então é o caminho certo. E estou feliz, estou alegre, é o caminho certo. E aí eu vou fazendo um movimento de caminhada em direção ao sucesso maior. E esse sucesso maior é quando eu digo: eu tenho o que dar, eu tenho o que dar para o outro desfrutar. E na hora que eu falo assim, o meu coração, e eu me emocionei, ó, o meu coração se enche de alegria, porque eu sinto que eu estou na minha missão de vida. E eu fico muito feliz com isso. Eu espero depois poder dar um depoimento e deixar no YouTube para vocês sobre a minha missão de vida, porque eu escrevi e o Hugo achou muito interessante o que eu escrevi. Sim, com certeza. Né, depois que eu estava preparando o textinho da live, porque isso não é difícil, não é difícil. Eu entendo que a minha missão, a minha satisfação é quando eu ajudo alguém, quando eu empurro alguém e digo: olha, vai, tudo dá certo. E os meus clientes dizem para mim: você parece que faz magia. Você acredita mais em mim do que eu acreditava. E eu acredito mesmo, porque eu acredito em todo mundo muito. E aí as pessoas... Eu acho que esse é o segredo, né? Esse é o segredo, com certeza. E as pessoas vão
E as pessoas acontecem quando passam na minha vida. Isso é muito bom. Algumas se perdem, fazem movimentos de identificação com a mãe e tal, e entra nos movimentos que não são bacanas, mas também tá tudo bem. Também vai ser um movimento que vai levar ela a um crescimento, se ela souber usar a seu favor. E tá tudo bem. Então, entendam isso, que para ir nessa jornada de felicidade, eu tenho que ter esperança. Eu tenho que ter fé. Dá uma olhadinha na live da fé. Eu tenho que ter fé. Eu tenho que saber que é a condução que não tem volta. E é a melhor condição. Que é essa condução do olhar e do dizer: gente, eu somo. Essa é a resposta de quem está na sua missão de vida. Eu somo. Eu somo com o meu sorriso. Eu somo com a minha mão mágica. Né? Quem faz reiki, quem faz bolo, quem toca um violão gostoso, um piano maravilhoso. Tudo isso é uma forma de eu dou uma gotinha a mais no copo. E essa gotinha a mais no copo ajuda a saciar e a alegrar a humanidade. Pode ser que essa humanidade seja um. Pode ser que sejam milhões. Cada um vai ter uma diferença de expansão, né, desse processo de responsabilização. E mesmo assim não importa, porque um é todo um sistema. Isso. E é isso. E um é todo um sistema. Um é a alma do mundo. Pra gente que olha pra isso, né? E aí, ok, eu sei que eu me realizo tocando, eu sei que eu me realizo cantando, eu sei que eu me realizo curando. E pronto. Né? Eu vou pra vida com isso. Gente, se eu posso fazer algo, eu posso fazer melhor. Então, se eu já percebi o que é que me realiza, né? Se eu já percebi o caminho dessa autorrealização, né? E a gente já falou sobre isso também em alguma outra live. Eu preciso melhorar, burilar, né, lapidar. E aí é o quê? É estudar, é se especializar, se aprofundar, né? E tudo isso em nome desse caminho que eu já percebi, né, que eu gosto, mas não é um gostar infantil, tipo, eu gosto do doce. É que eu sou com ele. Quando eu me dedico, quantas vezes vocês já se pegaram estudando alguma coisa que vocês disseram, meu Deus, eu passaria a vida estudando isso? É isso, é essa alegria. Ai, mas isso não dá dinheiro. Não importa que não dá dinheiro. Vai dar dinheiro se você fizer com amor. Vai dar dinheiro porque é a parte da chavezinha que falta. Então vai fazer você se realizar e vai te encher plenamente de uma riqueza que não tem preço. Mas para isso a gente precisa entender. Pensa só, quantas pessoas que a gente conhece que preferem estar num barzinho, que preferem, agora mesmo que abriu, né, loja, algumas coisas, aí as pessoas estão na rua e um repórter disse assim, mas só saia se for para adquirir alguma coisa de necessário. Aí eu e o Hugo, a gente se olhou e fez, e o que é necessário? O que é que nesse momento é mais necessário? E as pessoas preferem se perder fora para poder não pensar dentro. Então, muitas vezes, tem um curso, tem um trabalho que a gente possa fazer e a gente não faz porque a gente diz que é caro. Caro? Será que é caro de verdade? Ou será que vale muito mais a pena do que eu comprar aquela calça jeans de R$250? E com R$250, quantas sessões eu faço? Quantos trabalhos eu faço, pessoal? Mas eu prefiro dizer que eu necessito daquela bolsa, de mais aquele sapato. Então, a gente precisa olhar qual é o preço que a gente está dando para esse movimento evolutivo. Porque se a gente não entender, isso também é um caminho de fuga. Isso é um caminho de fuga. Então, eu não gosto de mato. Não gosto desse tipo de trabalho que você faz no mato. Beleza, vai para o consultório. Tem opções em outros lugares. Então, a gente precisa entender que não podemos dar valor, né? Valorar coisas que vão fazer com que a gente se conheça. Coisas que vão fazer com que a gente encontre essa danada missão de vida que é tão procurada e que só está num canto, dentro. E se eu não acendo a luz dentro, se eu não sei acender, se eu não vou junto de alguém que diz, olha, tá aqui o fósforo, olha a cabecinha ali da vela, acende aí. E a pessoa,
achei a luz. É essa a questão. É a questão de entender que a gente precisa mudar os valores. Mas a gente vai sair forçando filho, pai, marido. Não. Cada um vai fazer quando achar que precisa. Eu não tenho que focar no outro. Eu tenho que focar em mim. Nem eu posso, na verdade, né? Porque se a gente volta para aquele começo, vai ser externo, alguém por pressão sua, né? Por desserviço seu, inclusive, tá? Vai se adaptar, não, eu vou fazer e tal. E daqui a um mês, cansei, já voltei, pronto, e acabou e vou brigar de novo. Por quê? Porque eu fiz por você e não deu certo, pronto. A gente faz por a gente. E aí, o reflexo daquilo que a gente faz com que o outro diga, mas você tá mais brilhante. Primeiro depois que você faz uns trabalhos pessoais, você vai escutar, ai meu Deus, tá mais doido do que antes. Bem tradicional, porque isso é um movimento para tirar a gente do caminho que a gente tava. Porque vai dar uma sensação de exclusão do sistema e aí alguém da família diz, você está pior, depois está fazendo terapia. Eu já cansei de ouvir, são 30 anos trabalhando, são 30 anos escutando essa história. E eu digo, então, volta para casa mais feliz, volta para casa mais realizado, mais pleno. Começa a não se incomodar com as coisas, começa a ajudar mais. Que o que é que vai acontecer? Eita, tu tá tão melhor, né? Olha, tu tá até ajudando, tu tá conversando mais, tá saindo mais do quarto. Esse negócio deve ser bom. Tudo depende da minha mudança e como eu informo essa mudança. Porque também passar por um processo de mudança e não expô-la ao mundo também significa que eu estou dentro da caverna. E se eu devo somar com distribuir aquilo que eu recebo, consequentemente eu tenho que sair de dentro do meu quarto. Eu tenho que, agora nesse momento de pandemia, eu tenho que circular dentro de casa. Eu tenho que sentar um pouquinho com meu pai, com minha mãe, com meu marido, com a minha empregada. Eu tenho que trocar uma ideia. E essa ideia, gente, sempre é boa se o meu coração estiver aberto. Porque se ele estiver fechado, eu vou discutir. Eu vou encontrar aquele ponto que eu discordo de você e vamos lá. E se eu sento para conversar com muito amor no coração? Se eu sento para conversar, compreendendo que o outro fala daquele jeito, votou daquele jeito, foi porque o sistema conduziu para aquilo, eu compreendo e acolho. E mudo de assunto. Se o assunto não tá legal, eu faço, então, tu tá escutando? Tem um passarinho cantando aqui fora. Qual será o passarinho? Muda o jogo e traga o jogo do amor. Porque essa missão de vida, ela está totalmente ligada e associada à forma que eu me compreendo como amor, que eu entendo que eu sou o amor, reflexo de todos os antepassados que me trouxeram até aqui, e que eu sou o amor que soma. Se eu não compreender isso, se eu olho para o meu umbigo, eu fico nas minhas dores infantis e eu não faço nada. E tudo que eu faço é superficial. E eu vou bater na palavra que eu adoro, é incongruente. Eu tenho que ser congruente com o que eu ofereço. Então, depois disso tudo, até falar fica meio complicado. Já o recado tá dado, tchau. Não, tô brincando. Quanto mais eu me afino, e voltando para a ideia dessa atitude, né, que Regina ilustrou muito bem nesse momento, né? Quanto mais eu me afino, mais eu me aproximo do meu propósito. Quanto mais eu me aproximo do meu propósito, mais também eu vou incomodar meus processos sistêmicos, o redor, vai bater nas crenças das outras pessoas, nos julgamentos das outras pessoas. E aí cabe muito a mim me manter nesse lugar de amor, nesse lugar adulto, nesse lugar emocionalmente estável, né, para inclusive influenciar. Isso. Porque não ceder às circunstâncias também é influenciar o outro, né? Então, como eu me coloco no mundo como prioridade, e aí entendam, né? Para depois não dizer, eu vi na live, que é para eu fazer tudo por mim, né? Quando eu me coloco como prioridade, esse crescimento também é para o outro no sentido geral. E esse desenvolvimento, né, vai me ajudar, né, a entender, né, que o processo maior por trás de mim, por trás do mundo, né, tá me levando. Existe uma força guia em mim que me leva para o que dá certo, né, para o que dá certo. E basta muito desse processo eu também olhar para o que veio atrás e perceber que também deu certo.
né? Da forma que foi, deu certo. Eu tô aqui, então deu certo. Então, esse caminhar, ele passa a ser sem medo, centrado, sem expectativas, sem ansiedade, né? Com entrega, disponibilidade, disciplina, né? Foco, determinação, né? Como se fosse um arqueiro zen, né? Não sei se vocês já viram a arqueria oriental, mas ela é diferente um pouco da arqueria ocidental. Eu não calculo o ângulo, o vento, calculo, mas essa não é a parte importante, né? Antes de um arqueiro retesar o arco, ele já se conectou com o alvo. O tiro já está dado. Ele só vai concretizar o que já aconteceu, né? Então ele medita antes de atirar, né? Então a gente, quando a gente está com esse arqueiro bem na gente, né? O nosso caminhar é a nossa meditação, é o nosso retesar do arco, é uma consequência, né? Agora é bom lembrar uma coisa, né? Que nem sempre a gente vai estar nesse lugar tão zen, né? Às vezes a gente tá de saco cheio. Ah, meu irmão, fulaninho de novo, vou ter que atender essa figura. Ai, respira, pô. Não é fulaninho, é você, né? Mas fala disso. Todos os efeitos, né, que tiram a gente do centro, não é responsabilidade do outro, é nossa, né? Porque o outro pode estar lá me xingando e eu posso ir para outro lugar com a minha mente e quando ele terminar eu olho e faço, então, tô precisando ir e vou, né? Aquela cara de paisagem que as pessoas falam, vou. Por que não me afeta? Não me afeta porque eu estou no centro. Eu sei que o problema é que ele não acordou bem. Provavelmente ele não está fazendo sexo como deveria. E milhões de outras coisas. Então eu olho e digo, então, isso é um problema dele, não é meu. Agora, na hora que eu me afeto, está em mim. E não é está em mim o que o outro falou. Está em mim a minha insatisfação de vida. Eu não estou na minha consciência de que no adulto tá tudo certo. Cada encontro foi no momento certo. Cada colocação devida e indevida foi no momento certo. E tá tudo ok. E quando eu fizer muito ruim, eu peço desculpa. E quando eu me desagradar, eu digo, olha, não fiquei muito feliz, nem satisfeito com isso. Mas você deve ter suas razões, porque você é um ser singular diferente de mim, né? Então, eu digo ok pra você e vou-me embora. Mas é essa forma que a gente precisa refazer. Quando eu compreendo, quando eu tomo a força do amor, eu me apaixono por mim. E se eu me apaixono por mim, eu me apaixono por uma missão de vida que já sou eu. Porque eu sou uma parte de missão de vida, com a parte de missão de vida de você, com a parte de missão de vida do Hugo, que vai ter tudo para dar certo em amor e paixão, porque precisa se somar para uma realização maior. Mas se eu ficar olhando que eu tô toda perdida dentro de mim, porque e se, e quando, e porquê, e tal, e pá, eu não vou para canto nenhum. Mas se eu me entendo que eu já sou um caminho, eu sou uma parte de milhões e milhares de caminhos sobre a Terra, consequentemente, já deu certo. Então eu me apaixono por mim e invisto cada dia mais em mim. Eu não vou sair investindo no outro, mas invisto no outro quando invisto em mim. Quando me faço reflexo, quando distribuo, quando expando aquilo que descobri de melhor em mim. Então, o caminho somos nós mesmos, gente. O caminho está dentro. E esse dentro eu só encontro se eu tiver a coragem, a vontade, a determinação, a fé, a disciplina de dizer eu sou muito mais do que tudo isso. Eu sou aquela joia que a gente falou na última live, que está dentro de mim, que é a minha essência. E eu posso fazer um mergulho profundo e buscar lá dentro de mim essa joia. Posso me encantar e mostrar para os outros. E fazer com que essa joia, além de me encantar, encante o mundo. Então, o objetivo da gente olhar para a missão de vida é a gente reconhecer quem realmente somos, todo o nosso potencial, porque sendo natureza, tudo existe dentro de nós. Nós temos o fogo, nós temos a água, nós temos a terra, nós temos o ar, nós temos tudo. Então a gente pode olhar para isso tudo e dizer, isso se soma em mim como se soma na natureza, e a natureza dá certo por si só.
Ela só não dá certo quando o homem vai lá e destrói. Que é aquele que se acha o mais esperto, o mais inteligente, o mais atento. Quando ele faz esse movimento, ele deixa de aprender com aquele local. Então, nós somos pedacinhos de jardins e temos tudo para plantar e para regar. Cada caminho que a gente faz, e a gente pode fazer a terra ser linda. Se todos os caminhos ficarem floridos, como vai ficar bonito o visual desse planeta? Mas eu preciso entender que eu sou natureza. E que na minha natureza veio um pouquinho mais, algo mais, para que ofereça mais. Então, uma árvore, ela não dá só uma sementinha, uma frutinha. Ela dá milhares de frutinhas, para que várias pessoas possam tomar daquilo. E por que eu tenho que viver para o meu umbigo, meu único umbigo? Por que eu não posso plantar diversas sementinhas também e ofertar? Porque eu sou natureza. E se eu sou natureza, eu também tenho algo a oferecer. Uma árvore não vai competir com outra árvore. Uma florzinha não vai competir com outra florzinha. Ela soma. E nós estamos aqui para somar. E isso está alinhado com a missão de vida. Na verdade, a gente fala muito de força guia nas constelações, né? Aquilo que nos leva para a vida. Todo mundo tem isso. Todo mundo, quando consegue se escutar, vai conseguir chegar lá, né? É verdade que quanto mais conectado, né, você falou das flores, das árvores, a natureza tem um impulso para o mais, para a vida, e cabe a gente se conectar com isso para fazer o que a gente tem que fazer, que é ir para o mais, para a vida, né? Focando no que eu tenho de melhor, focando no que eu tenho para entregar, né? Focando no que eu tenho de melhor para dar, e que se eu não der, vai me destruir porque eu não dei. Né? E é isso que a força guia nos diz. Essa aguinha que a gente deixa de regar o nosso jardim e o jardim do outro, ela pode nos afogar. Se eu não ponho para fora tudo aquilo que eu tenho para transbordar, eu me afogo. Então a gente não pode perder tempo, porque o tempo é curto. A gente tem que usar o agora, tem que ser rápido, né? É lento no processo de ir até, mas a forma de pensar, de criar ideias, são essas ideias que são nossas sementes, gente. É essa ideia que quando eu boto no solo fértil e molho, eu começo a dar para os outros. Eu começo a passar para os outros quando eu comunico ela. Então, se eu ficar num movimento de eu não tenho nada para oferecer, porque eu sou muito pouco, só quando eu achar a coisa certa, meu Deus, como eu escuto isso. Quando eu achar a coisa... E se não achar? Vai passar o resto da vida aí, dentro de casa, né? Sem fazer nada, ou vai passar o resto da vida trabalhando numa coisa que tu odeia, porque só vou sair daqui quando eu achar a coisa certa. A coisa certa é você. É você. Está em você. Então deixe que essas ideias, que são tuas sementinhas, sejam lançadas no teu caminhar, no teu jardim, e vá botando aguinha. Deixa transbordar. Não morre afogado. Porque se você morrer afogado, vai ficar faltando uma linda peça, uma grande peça, nessa grande teia que precisa de você. Então a gente precisa que você desperte, que você tome um caminho. Então, vamos pensar realmente, ir para dentro de nós. Eu tenho uma cliente, me veio agora na cabeça uma cliente que ela estava se formando numa faculdade, mas ela me procurou para eu constelar ela com relação à profissão. E ela se deu conta, nas conversas comigo, do quanto ela gostava de animais e quanto ela era infeliz, muito infeliz no curso que fazia e que faltava 6 meses. Há uns anos atrás eu diria assim, gente, tudo que começa termina. Pelo amor de Deus, termina isso e vai para o outro. Mas ela estava muito infeliz, era um nível de depressão grande. E aí ela descobriu que veterinária podia ser uma grande saída. E a grande sacada. E a gente sabe que uma pessoa que está 5 anos dentro da faculdade faz muito tempo que não estuda as coisas do Enem. Mas ela se dedicou por 6 meses. Porque tem isso. Para realizar aquilo que eu desejo, eu tenho que ter dedicação. Estudou, entendeu que o caminho dela estava voltado a servir aos animais e passou num dos cursos que é difícil passar. Vai cair já já, mas a gente volta, tá? A gente abre uma nova live. E hoje ela está na universidade, conseguiu com 6 meses entrar na universidade
de veterinária. Ela também entendeu que podia estudar em casa. E ela já está estudando anatomia, porque ela tem tesão para isso, ela está apaixonada por isso, né? Ela já sabe que é o caminho. Hoje ela está super feliz, mesmo não estando na aula, por estar estudando aquilo que ela escolheu para a vida, que foi a veterinária, né? Por já estar se disponibilizando, veja, no primeiro período, a estagiar gratuitamente para ir aprendendo cada vez mais, ela está se preenchendo de um sonho, ao qual ela já está oferecendo, como estagiária voluntária, aquilo que ela ama, que é aquela medicina, e a medicina veterinária. Então, a gente precisa olhar com carinho o que é que me encanta. Isso está dentro de você. E diante daquilo que te encanta, colocar para o mundo, não entalar, não brecar, não dizer, olha, isso me faz tão feliz e tão melhor, que eu posso e vou oferecer para todos. E a gente vai contaminar as pessoas, a gente vai conquistar as pessoas, seja com aquele bolinho, né? Seja aquela pessoa que decidiu, que gosta da ideia de ser dona de casa e ter a casa mais cheirosa, mais arrumada, com plantinhas, né? Deixando e conduzindo seus filhos a crescer. Também tem pessoas que querem ser donas de casa. E isso também é uma missão de vida. Então, a gente precisa compreender a escolha de cada um. E a gente sabe quando alguém está na missão de vida, porque a gente olha e vê o brilho nos olhos. Então, pensa, o que foi que fez teus olhos brilharem? O que é que te leva a algo mais, maior? O que é que te expande? Mas também não fica esperando que é algo que vai atingir, né, o mundo inteiro. Mas vai atingir um mundo de alguém. E um alguém só que é você e toda a tua ancestralidade já é o suficiente para dar certo, para funcionar, para dizer tá valendo. Então tá valendo. Mas também fazer só para você não vai cumprir uma missão, não vai te satisfazer. Nada melhor do que a gente dar algo a alguém que a gente produziu e a pessoa se surpreender e dar uma resposta dizendo que massa, ficou muito lindo, isso é encantador, isso pode me curar. Uma oração. Ontem eu pedi uma oração no grupo que a gente tem do WhatsApp. E, gente, como eu acredito nesse poder da oração. E isso é uma medicina, sabe? Cada um que orou por minha tia, 1 minutinho, 2 minutinhos, olha lá para a tia Lúcia de Regina, já fez muito. E muitos vão ser essas pessoas que precisam ser os sacerdotes. Compreende? Todos têm uma missão. E a gente pode ir de encontro a elas e distribuí-la ao mundo. Isso vai ser muito bom. É interessante pensar que nem sempre você precisa de uma grande eloquência, né, para realizar a sua missão, né? Existem vários níveis de missão, né? Da mesma forma que a gente sabe que tem vários cérebros, né? Então, na evolução de cada espécie tem realização. Se é de um protozoário, se é de uma célula eucarionte, se é de um animalzinho, um peixe, uma ave, um mamífero, se é de um mamífero que raciocina. Cada momento da evolução tem uma autorrealização, né? Então a gente vai se realizar e cada indivíduo dentro dessa espécie vai ter uma autorrealização, uma possibilidade de autorrealização, né? Que é como a Regina estava falando. Agora, para a gente começar a entender isso, enquanto seres que raciocinamos, que somos, né? Então, já que a gente raciocina, está nesse lugar, então o nosso caminho ele é peculiar à raça humana. Então, a gente precisa começar aceitando, né? Aceitando tudo o que se apresenta em nossa vida, né? Que somos humanos, que nossos pais eram humanos, ou são humanos, nossos avós, bisavós, e dentro das possibilidades deles, eles deram o máximo. E se não foi o máximo, foi o certo. Foi o suficiente. Porque a gente vai achar que é o máximo, ou que é isso, que é aquilo, mas foi o certo. Foi o necessário, foi o suficiente, né? Então, a gente pode olhar para a vida, né, e para tudo da vida com uma generosidade. Então, gratidão. A gente precisa entender, o que o Hugo está falando, gente, é que as nossas almas precisam, né, fazer uma jornada. E essa jornada,
Isso é uma dica para vocês. Essa jornada, ela tem 3 caminhos a serem trilhados. E um dos primeiros a serem trilhados é o da aceitação. É isso que ele estava falando, é aceitar generosamente as adversidades que são colocadas na nossa vida, os obstáculos, para que a gente possa crescer. Entender que tudo de bom e de ruim faz parte do meu processo de crescimento. O esterco certo, o esterco errado que eu vou usar no meu jardinzinho, água de mais, água de menos, sol de mais, sol de menos, às vezes vai ser bom, às vezes vai ser ruim, mas faz parte do meu processo de crescimento. Eu vou poder entender que essa sementinha que eu plantei não precisava de tanta água, mas aquela sementinha lá precisa de água todo dia. E ok, isso faz parte do processo. Nesses processos, algumas sementinhas vão morrer. Ai, vai me doer, vai me deixar triste. Vai, mas faz parte do processo. E aí, lembra, eu não me apego, eu aceito como é, passo pelo obstáculo, pela adversidade, levo o aprendizado e vou adiante no meu caminho. Então, o primeiro passo, a primeira trilha que a gente precisa conduzir a nossa alma é para o caminho da aceitação, que é diferente de resignar. Não é isso, Hugo? Com certeza, porque resignar, né, eu me excluo do processo. Tá tudo assim mesmo e ok, e eu vou ficar do jeito que tá. Quando eu aceito, né, eu simplesmente olho com gratidão para todo o processo e me incluo no processo. Né? Na hora que eu faço isso, eu tenho a chance de dar o melhor para esse processo, de estar sempre melhorando, né? O resignar é um fim, mas o aceitar é um começo, né? É abrir o coração, é se ampliar para esse processo, né? Aí, a aceitação, gente, é o portal de início. É o primeiro caminho que eu preciso trilhar para chegar nessa tal missão de vida. Então, eu preciso entender que tudo que acontece na nossa vida é necessário para que haja uma alquimia interna. Só vai haver uma alquimia, uma mudança de estruturas, né? O que é a água? É a junção de duas coisas. Então, eu não posso, nada acontece sem eu somar. E eu saio somando e fazendo as minhas alquimias, as minhas descobertas. E quando eu vou vendo, o meu jardim vai crescendo. E eu olho para trás e o meu jardim tá lindo. Porque eu cultivei direitinho. Eita, mas tem um lugarzinho que tá morto. Mas eu não vou voltar para trás, porque é para frente que eu ando. Então, eu vou andando para frente e aquele tipo de plantinha eu vou plantar diferente. Então, aceita. Aceita que você vai entender que cada dor é a experiência necessária para que haja uma mudança, para que haja um salto, mas não se prende na dor. Caminha com ela, passa por ela e segue sem ela. Ela fica para trás depois de tudo que você absorveu que precisava e vai adiante. Então, o segundo caminho que a gente precisa fazer é o reconhecer. Que está colocado junto ao primeiro, né? E esse não é uma ordem, tipo, primeiro isso, segundo isso. E são questões, são caminhos a serem trilhados. Porque eu preciso reconhecer em mim, né, o que me dói. Eu preciso reconhecer em mim os meus traumas, né? Em nome de que ou de quem eu me coloco em sacrifício, né? E aí passa pelo processo mesmo do seu conhecimento pessoal, do seu desenvolvimento pessoal, de entender o trauma das perdas, né? A perda de mãe, perda de pai, né? Que vivências intrauterinas você passou em primeira infância, né? Os processos sistêmicos que faz você ter reações, eu vou chamar de irracionais, porque elas são mais inconscientes, né? Mas irracional no sentido de Sim. Como é que eu consegui fazer aquilo, né? E é nesse processo por que eu sinto essa solidão, essa dor, essa vontade de não fazer nada, essa procrastinação, essa dificuldade de falar procrastinação, por exemplo, né? E olhar para isso com humildade, né? Veja, eu não consegui falar procrastinação, eu tenho que ser humilde aqui e assumir, né? E quando eu assumo isso, eu consigo buscar melhores recursos, né? Para uma cura melhor, né? Para eu buscar a minha autocura, claro, com a ajuda do que se for preciso, essa live, a meditação,
é um técnico, né? É um técnico que vai trabalhar com medicamentos. Enfim, é todo um processo para que eu possa me entender, para que eu possa melhorar o meu mindset, por exemplo, né? Me organizar mentalmente, emocionalmente, para chegar lá, né? A compreensão, mais essa compaixão, é que vai gerar a cura do medo, né? Então, a gente só vai achar a pacificação em nós mesmos quando nós reconhecemos e tomamos tudo como foi. Então, eu preciso ter a coragem de me aprofundar. Eu preciso ter a coragem, mas se eu olhar, vai doer de novo. Pode ser que doa de novo, mas na hora que você vai ressignificar aquilo que você viveu, que você vai compreender aquilo que você viveu com compaixão, você já vai olhar de outra forma, você vai tomar de outra forma. Então você vai começar a se desprender, desemaranhar. E você vai pacificar a tua alma. Então, primeiro, né, eu aceito que tudo é como tem que ser, que eu preciso passar por coisas difíceis, que a vida não é só fofuras, né? Porque só fofuras podem me deixar parado na ilusão. Eu preciso de coisinhas mais complicadas para me ativar e ter desafios, poder ter a coragem de me aventurar com coisas diferentes. Depois eu preciso reconhecer como as coisas que aconteceram durante a minha vida e na minha história de vida, meus antepassados, me afetam, né? E desses antepassados eu estou falando desde das percepções individuais e as coletivas, as dores coletivas das épocas que viveram os meus antepassados e a época que eu vivo, né? E eu tomo tudo isso em reconhecimento e gratidão e vou adiante para a terceira caminhada. E qual é essa terceira caminhada? É a caminhada que a gente quer chegar. É o pôr a serviço essas descobertas. Pôr a serviço, depois que eu desnudei, que eu tirei tudo que estava nas minhas lentes me cegando, e eu posso ver, e eu posso olhar para mim, me tomar com amor, entender que eu posso sim ser feliz com o melhor de mim, não tem que ser com o que os outros acham que seria o melhor. Eu olho para isso e meu terceiro caminho é o caminho da missão de vida, que é o caminho do tomar isso, reconhecer, alimentar e transbordar, ofertar, distribuir, encantar com mais, somar. Então, essa missão de vida que hoje a gente se dispôs a conversar com vocês, é esse o terceiro caminho. Primeiro eu aceito, reconheço e transbordo. E quando eu transbordo, eu sou encantamento. Encantamento por mim, paixão pela vida, por estar aqui, compreendendo que cada aventura, cada coisa doída, sofrida, sorrir, alegrar-se, tudo foi somado e me fez melhor a cada dia. E eu estou aberto de coração para receber. E que eu possa receber cada vez com os olhos do bom. Porque eu posso receber com os olhos de, ai meu Deus, de vítima, mas eu também posso olhar e dizer, ai, lá vem mais uma coisa para eu encarar. Mas o que será de mim logo depois disso? E aí eu já penso, vai ser legal, é uma aventura. Vai ferir meus pés, aquelas caminhadas, o caminho de Santiago, que todo mundo chega lá depois de 600 e tantos quilômetros, com o pé machucado, mas realizado. Doeu, sofreu, encarou seus medos, os medos da caminhada à noite, os medos de tantas coisas, mas teve a coragem. E no final, quando chega Santiago de Compostela, a pessoa chega outra pessoa, depois de tantos dias de caminhada. Por quê? Porque fez um movimento de coragem, de ir de encontro com aquilo que dava medo. Mas ali ela vai sair com aventura para contar. E quando as coisas começarem a acontecer na vida dela, ela vai parar e vai dizer, então, mas eu já vivi coisa mais difícil e tirei coisa boa disso, vai valer a pena. É a sauna sagrada, que tantos no primeiro momento da sauna, eu sei que pensam em me matar, diz assim, ai, que raiva de Regina que me botou aqui. E no domingo, quando faz a sauna do renascimento, que para algumas pessoas é até mais difícil, sai de lá sorrindo, porque encontrou a sua criança,
porque conseguiu se desafiar e percebeu quanta força tinha, quanta coragem tinha. Então sai da caverna. Se você quer ir para a tua missão de vida, se você quer entender esse sentido, faz o sentido para dentro. E dentro se desafia. E no desafiar de acender essa vela que é a tua luz, põe essa luz para o mundo. Com todas as descobertas. Põe todas as ideias para fora. E você vai estar colaborando. E você vai estar fazendo a diferença. E em cada sorriso, em cada choro de alguém que cruzar o teu caminho, dizendo, poxa, eu chorei, mas eu aprendi, você vai entender que está fazendo o que é certo, o que é melhor para você e para o mundo. E aí você vai entender, achei, estou no caminho. Exatamente, né? Tá aqui a Ismena falando que passou por isso, né? Passou pela caminhada de Compostela, né? E acredito que se enxergou, né? Que a ideia é justamente essa, né? Quando eu caminho comigo, eu estou me enxergando, né? Eu estou me alinhando, como eu trouxe a ideia do arqueiro, né? E quando eu estou alinhado, eu já estou com o meu destino, eu já estou com o alvo, né? Eu sou alvo, eu sou flecha, eu sou arco e sou arqueiro. Esse é um grande processo, né? E quando a gente está com esse lugar, né, iluminado, né, a gente vai transformar tudo que a gente recebeu de lixo da vida, do sistema, da TV, etc., em adubo. Essa é a grande alquimia, e se transformar chumbo em ouro e entregar esse ouro, né? Porque de fato, a gente não está entregando para outro. A gente está entregando para a alma do mundo. É para a gente mesmo. Isso. Né? E assim o ciclo da alma se completa com esse caminho. Nós, né? fazemos parte do ciclo da natureza. E a natureza todos os dias nos oferece. Com cada elemento. Com o canto do pássaro, né? Com aquela beleza de uma florzinha, com a água doce que a gente pode beber, com a água salgada que a gente pode se banhar e se limpar. A natureza sempre está nos oferecendo. O que está faltando é que a gente se ofereça à natureza, que a gente ofereça o nosso natural. A gente precisa lembrar, e isso foi de um texto que a gente estava estudando, que se não somos amebas, não somos organismos simples, somos um organismo tão complexo que é o ser humano, não podemos viver apenas de existir e reproduzir. Precisamos expandir essa complexidade que gera ideias. Senão a gente vai morrer dentro daquele mesmice como uma ameba. Nós não somos amebas. Nós somos seres humanos, somos seres vivos da natureza, como as amebas, mas que por sermos complexos, temos algo mais a distribuir. E se formos compostos com essa complexidade, é porque algo maior espera que a gente faça. E a gente não tem todo o tempo do mundo, porque o tempo acaba. A gente precisa começar agora, hoje. É verdade. No nosso DNA tem tudo, desde a ameba até o Einstein. Tudo está aqui, né? E é isso que a gente precisa entender, né? E é com isso que a gente se alinha com a nossa força guia, né? E que se alinha, obviamente, com a missão de vida, né? Que é mais ou menos o sentido da vida, que é dar sentido, é orientar-se, né? Para essa meta. Então, gente, fica o convite para que vocês façam essa jornada interior, despertem para essa missão, para essa direção. Toma aí esses 3 caminhos: aceitar, reconhecer e distribuir, como os caminhos que podem ser trilhados para te ajudar, né? E compreendam que quanto mais você for natureza, mais você saberá para onde deverá se conduzir. Você entenderá que você também é algo que veio para compor um cenário maior. E esse cenário maior nunca será tão especial se você fizer falta. Se você estiver lá dentro da tua caverna, a gente precisa que você venha para o mundo. E vá de vez em quando para a sua caverna, né? Como o urso, tomar a sua força, se recuperar, mas depois volta.
Volta à tua caminhada, à tua jornada. O mundo precisa de você. Precisa que você esteja conduzido. Porque você estando conduzido e eu estando conduzido, lá no final da jornada, todos nós iremos nos encontrar. E será uma linda festa. Então que essa festa não falte ninguém. Contaminem as pessoas. Digam a elas, dentro de vocês existe o melhor. Elogiem, porque quando a gente faz essa parte do elogio, a gente tira o povo da caverna, a gente mostra que eles também têm um caminho, e aí a festa vai ser completa, quando todos estiverem lá. Mas não significa que a gente não vai fazer festa se alguns não chegarem, é o tempo de cada um. Vão precisar reencarnar de novo, mas tá tudo certo. Tudo em nome de algo maior. E porque tudo tá certo. Então,